Se conecte com Deus de uma maneira totalmente nova através das mídias sociais do Está Escrito Canadá. Estamos presentes em diversas plataformas para levar inspiração e ensinamentos diretamente até você. Siga-nos no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e TikTok para acesso aos programas completos, além de conteúdos exclusivos que o ajudarão a fortalecer a sua fé. Em nossas páginas, você encontrará uma variedade de materiais para se conectar com Deus. E se você preferir ouvir, você pode acessar os programas completos no formato de áudio. Assim, você pode nos acompanhar no carro, durante seus exercícios físicos ou até mesmo durante as tarefas domésticas. Não perca tempo e comece sua jornada espiritual hoje mesmo. Está Escrito Canadá, conectando você com Deus onde quer que você esteja. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mimico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Queridos amigos, bem-vindos a mais um episódio de Está Escrito. Eu sou a Rebeca, estou aqui com meu esposo Douglas. Olá a todos! Hoje temos uma história incrível que demonstra o poder protetor de Deus. Verdade, Douglas. Vamos compartilhar a comovente história de Charlie, uma menina de 2 anos com autismo que desapareceu por 36 horas. Mas o mais surpreendente é que ela não estava sozinha. A fiel mascote da família, Penny, a acompanhava. Essa história nos lembra das palavras do Salmo 91:11. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Exatamente, Rebeca. E vamos explorar como Deus nos protege, continuando a nossa série Bênção, o desejo de Deus para a sua vida. Não percam essa inspiradora história que fortalecerá sua fé no cuidado constante de nosso Pai Celestial. Começa agora o Está Escrito. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Olá, meus queridos. Nós estamos aqui para compartilhar uma história incrível que nos lembra do amor e da proteção de Deus. É verdade. Hoje temos uma história que vai aquecer seus corações e fortalecer sua fé. Vamos começar, Rebeca? Claro! Em uma quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, algo inesperado aconteceu na pacata cidade rural de Lebanon Junction, Kentucky. Uma menina de 2 anos, chamada Charlie Campbell, carinhosamente apelidada de Mo, desapareceu da casa dos avós. Nossa, que situação angustiante. E o que aconteceu depois, Rebeca? Bem, a avó de Charlie, Beth Campbell, acordou e encontrou a porta da frente aberta. Charlie, que tem autismo e muitas vezes não fala, havia sumido. Mas ela não estava sozinha, Douglas. A pitbull da família, Penny, também havia desaparecido. Incrível como Deus trabalha de formas misteriosas, não é? Parece que ele enviou um anjo de 4 patas para proteger a pequena Charlie. Exatamente. As buscas foram intensas. Autoridades, equipes de buscas, cães farejadores e quase 100 voluntários vasculharam a extensa área arborizada por 2 dias e sem sucesso. Cartazes desaparecido com a foto de Charlie, mencionando seu autismo e o pijama azul da Frozen que ela vestia foram espalhados por toda a comunidade. E então,
após 36 horas angustiantes, aconteceu algo extraordinário, não foi? Sim, Douglas. No sábado, um morador local chamado Wayne Brown, que vivia a menos de 500 metros da casa dos Campbell, estava no seu sofá orando pela criança desaparecida. Ele implorou, por favor, permita que esta menina esteja segura. E naquele exato momento, ele viu algo em seu quintal. Isso me lembra o versículo de Isaías 65, 24. Eu os atenderei antes mesmo de chamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Deus estava ouvindo as orações de Wayne e de toda a comunidade. Sem dúvida. Wayne viu uma garotinha loira se aproximando de sua varanda. Ele correu para a porta e perguntou, você é a Charlie? A menina não respondeu, mas Wayne reconheceu o pijama da Frozen. Ela estava suja, com folhas no cabelo e carrapatos no corpo, mas viva. Que alívio! E como ficou a situação com a Penny, a pitbull da família? Essa é a parte mais emocionante. Poucos minutos antes de Charlie aparecer na propriedade de Wayne, Penny voltou para casa para Beth. A avó acredita que Penny ficou ao lado de Charlie durante o tempo todo em que esteve desaparecida, garantindo que ela estivesse segura. Que história incrível! Isso me faz pensar no Salmo 91:11. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Neste caso, parece que Deus usou um anjo de 4 patas. E essa história nos leva perfeitamente ao tema de hoje em nossa série sobre bênção sacerdotal de números 6, 24 a 26. Hoje, vamos focar na segunda parte do versículo 24. O Senhor te guarde. Falando nisso, Rebeca, você sabia que essa frase faz parte de uma incrível descoberta arqueológica? Sério? Fala mais para nós sobre essa descoberta. Em 1979, o arqueólogo Gabriel Barkay estava escavando o complexo da igreja escocesa de Santo André, em Jerusalém, quando desenterrou um complexo funerário do final do século 7 ao 6 a.C. Entre os restos, ele encontrou 2 pequenos pergaminhos de prata, contendo versões da bênção sacerdotal, incluindo a frase, o Senhor te abençoe. Fascinante. Isso mostra como essa bênção tem sido importante para o povo de Deus por milênios. E falando em proteção, Douglas, o que você acha que as pessoas fazem hoje em dia para se sentirem seguras? Bem, Rebeca, as pessoas fazem de tudo. Economizam dinheiro, evitam falar com estranhos, estabelecem limites, contratam serviços de segurança, mantêm sua privacidade, compram seguros, cuidam da alimentação. A lista é interminável. Verdade. Mas como cristãos, sabemos que embora devamos ser prudentes, nossa verdadeira segurança vem do Senhor, não é? Isso mesmo. O Salmo 127, ele diz o seguinte para cada um de nós. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E o Salmo 18:2 é tão reconfortante. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Amém. Deus é a nossa verdadeira proteção. Ele está empenhado em nos abençoar e enquanto estivermos em sua presença, Ele nos dará tudo o que precisamos. Agora vamos mergulhar em um aspecto profundo da bênção sacerdotal que Arão pronunciava sobre o povo de Israel. Especificamente, vamos explorar o significado da frase "O Senhor te guarde". Muitos de nós ouvimos esta bênção, mas talvez não entendamos completamente o que ela significava para o povo de Israel na época. Você tem razão, Douglas. O verbo hebraico usado aqui é chamar, que significa guardar. Mas é fascinante como esse verbo tem um significado muito mais amplo. Verdade, Rebeca. Chamar também pode ser traduzido como cuidar, ter cuidado, obedecer, vigiar ou observar. É um verbo muito rico em significado.
E você sabia que esse verbo é usado 468 vezes no Antigo Testamento? É incrível pensar na amplitude do seu uso. E como esse verbo era usado em outros contextos, Rebeca? Bem, por exemplo, é o mesmo verbo que Deus usa quando ordena a Adão que cuide do jardim do Éden, em Gênesis 2:15. Também é usado quando Eleazar é instruído a guardar a arca do Senhor, em 1 Samuel 7:1. Então, quando Arão pronunciava essa bênção, o povo provavelmente entendia como o Senhor te proteja, ou o Senhor tenha grande cuidado contigo, não é isso mesmo? Exatamente, Douglas. E não é difícil imaginar porque esse conceito era tão significativo para eles. O povo de Israel tinha experimentado a proteção e o cuidado de Deus de maneiras tão tangíveis. Você está certo, Rebeca. Eles tinham acabado de ser libertados da escravidão no Egito e estavam sendo guiados e protegidos por Deus no deserto. Lembro-me de uma passagem linda em Êxodo que ilustra isso. Sim, eu acho que você está se referindo a Êxodo 13:21. Vamos compartilhar com os nossos queridos esse texto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Que imagem poderosa do cuidado de Deus. E isso nos leva a uma pergunta interessante. Qual é o seu relato bíblico favorito sobre o cuidado de Deus com o seu povo? Essa é uma ótima pergunta. Eu particularmente amo a história de como Deus cuidou de Elias durante a seca, enviando corvos para alimentá-lo. E você? Para mim, Daniel na cova dos leões. É um testemunho incrível do poder protetor de Deus. Mas voltando ao nosso tema principal, é fascinante ver como esse conceito de guardar se estende por todo o Antigo Testamento. Sim, o Salmo 121 é um belo exemplo disso. O verbo guardar aparece 6 vezes nos 8 versículos do Salmo, sempre com Deus como sujeito. Poderia compartilhar alguns desses versos para nós, Rebeca? Com certeza. Os versículos 7 e 8 do Salmo 121 dizem: O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Que promessa linda! E isso nos lembra que o cuidado de Deus não é apenas para situações específicas, mas para todas as dimensões da nossa vida. E não podemos deixar de mencionar as belas palavras de Moisés em Deuteronômio 32, 11 a 14. Ele usa a metáfora de uma águia cuidando de seus filhotes para descrever como Deus cuida de seu povo. Isso é tão lindo. Você poderia ler a passagem para nós? Com certeza. Aqui está. Como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor, e mais ninguém, os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se de frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram melhor trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Que descrição poderosa do cuidado de Deus. Isso nos lembra que Deus tem guardado o seu povo ao longo de toda a história. E embora não conheçamos todas as ocasiões em que Deus guardou seu povo, temos muitos exemplos maravilhosos nas Escrituras. E o mais incrível é que esse cuidado de Deus não ficou só no passado. Ele continua cuidando de nós hoje, assim como cuidou do povo de Israel. Também não podemos esquecer da providência e paternidade de Deus, não apenas no ministério de Cristo, mas também ao longo da história da igreja. É incrível como podemos ver a mão de Deus guiando e protegendo seu povo através dos tempos. Exatamente. E que tal começarmos com um versículo poderoso que resume bem o ministério de Jesus? Ótima ideia! Mateus descreve o ministério de Jesus de uma forma tão bela. Em Mateus 9:35, ele diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região,
ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e de doenças. Isso realmente captura a essência do ministério de Cristo. Ele estava constantemente em movimento, ensinando, pregando e curando. Sim, é inspirador ver como esse padrão continuou na igreja primitiva. O livro de Atos está cheio de exemplos de como Deus cuidou dos primeiros cristãos. Com certeza. E mesmo após o primeiro século, quando não temos mais relatos bíblicos diretos, a história está repleta de exemplos do cuidado de Deus com seus filhos. Isso me faz lembrar das cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia. Você se lembra, Douglas? Sim, como poderia esquecer? Por volta do quarto século depois de Cristo, cristãos que fugiam da perseguição de Roma encontraram refúgio nessas cidades subterrâneas. Eles estabeleceram comunidades monásticas ali, protegidos literalmente debaixo da terra. Isso é um testemunho poderoso como Deus providencia proteção para o seu povo em tempos de necessidade. Exatamente. E não para por aí. Temos também a história dos valdenses, que fugiram da perseguição e encontraram refúgio nos Alpes. Os valdenses? Conte um pouquinho mais sobre eles. Os valdenses eram um grupo de cristãos que surgiu no século XII. Eles fugiram da perseguição e encontraram refúgio nas montanhas dos Alpes. Lá, eles encontraram outros cristãos com ideias semelhantes e juntos puderam fortalecer sua fé. Que história inspiradora, Rebeca. Isso me faz pensar quantas vezes nós não reconhecemos o cuidado de Deus nas nossas próprias vidas. Isso é um ponto muito importante. Muitas vezes estamos tão ocupados com as nossas vidas diárias que esquecemos de parar e reconhecer como Deus tem nos protegido até aqui. Você tem razão. E falando em proteção divina, não podemos esquecer do ato mais importante de todos, Jesus Cristo. Absolutamente. João 3,16 resume isso perfeitamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é tão poderoso. Ele nos lembra que a maior proteção que Deus nos ofereceu foi contra as consequências eternas do pecado. E o profeta Isaías descreveu essa proteção de uma maneira tão tocante. Você se lembra dessa passagem, Douglas? Sim, eu penso que você está se referindo à passagem de Isaías 53, versos 3 a 5. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Essa passagem sempre me emociona. Ela nos lembra do sacrifício incrível que Jesus fez por nós. Isso me faz lembrar de uma história que vivenciamos em nossa visita à Turquia. Você pode compartilhar com aqueles que estão nos assistindo? Claro! Não muito tempo atrás, eu visitei uma das igrejas mais antigas de Izmir, na Turquia, a igreja de São Policarpo. Essa igreja celebra a vida de Policarpo, que foi martirizado pelos romanos aos 86 anos, em 155 d.C. Policarpo tem uma história incrível, não é? Sim, Douglas. Segundo a tradição, Policarpo era discípulo do apóstolo João. Quando foi capturado, ele não resistiu. Ao contrário, ofereceu comida e bebida aos seus captores e pediu tempo para orar. Que testemunho de fé! E o que aconteceu depois, Rebeca? Os captores pediram que ele sacrificasse ao imperador e eles o libertariam. Mas a resposta de Policarpo foi incrível. Ele disse: 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como então posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Que fé inabalável!
isso realmente nos faz refletir sobre a nossa própria fé. Sem dúvida. A história de Policarpo nos lembra que Deus nos protegeu até aqui e continuará nos guardando até que o encontremos nas nuvens do céu. Isso é tão reconfortante. Mesmo quando a vida não está fácil, podemos confiar no cuidado de Deus. E antes de escutarmos a música especial da nossa série, gostaria de deixar uma pergunta para os nossos queridos refletirem. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem o cuidado do nosso Deus? Queridos amigos, vamos encerrar nosso programa de hoje com uma oração. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos por teu amor infinito e teu cuidado constante. Assim como guardaste o povo de Israel, sabemos que continuas a nos guardar hoje. Senhor, como a águia que protege seus filhotes, estende tuas asas sobre nós. Guarda-nos em nossas idas e vindas, em nossos momentos de alegria e de tristeza. Ajuda-nos a confiar em Ti completamente, sabendo que Tua proteção nos cerca dia e noite. Que possamos sentir Tua presença em cada passo da nossa jornada. Pedimos que continues a nos guiar com Tua luz, assim como guiaste Teu povo com a coluna de nuvem e de fogo. Que Tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Em tempos de dificuldade, lembra-nos de Tua fidelidade ao longo da história. Fortalece nossa fé e renova nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na Sua Palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H 7V4. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Foi uma alegria compartilhar esse tempo precioso com vocês, explorando as profundezas da Palavra de Deus. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos vocês que nos acompanham fielmente. Sim, seu apoio significa muito para nós. Suas orações e contribuições financeiras são fundamentais para mantermos este ministério no ar, levando a mensagem de esperança a milhares de lares. Lembramos que você pode continuar conectado conosco durante a semana através de nossas redes sociais. Siga-nos no Facebook, Instagram, o X,
E também temos o TikTok, para receber reflexões diárias, versículos inspiradores e atualizações sobre os nossos próximos programas. E não se esqueça de visitar nosso site, onde você encontrará recursos adicionais, incluindo estudos bíblicos, podcasts e muito mais. Se este programa tem sido uma bênção em sua vida, considere fazer uma doação. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Lembre-se que você é parte essencial dessa missão. Juntos estamos fazendo a diferença, um coração de cada vez. Que Deus continue a abençoá-los e guardá-los. Até semana que vem, no mesmo horário. Até a próxima semana e até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se conecte com Deus de uma maneira totalmente nova, através das mídias sociais do Está Escrito Canadá. Estamos presentes em diversas plataformas para levar inspiração e ensinamentos diretamente até você. Siga-nos no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e TikTok para acesso aos programas completos, além de conteúdos exclusivos que o ajudarão a fortalecer a sua fé. Em nossas páginas, você encontrará uma variedade de materiais para se conectar com Deus. E se você preferir ouvir, você pode acessar os programas completos no formato de áudio. Assim, você pode nos acompanhar no carro, durante seus exercícios físicos ou até mesmo durante as tarefas domésticas. Não perca tempo e comece sua jornada espiritual hoje mesmo. Está Escrito Canadá, conectando você com Deus onde quer que você esteja.